Fala galera, como vocês estão? Sejam bem-vindos ao nosso QAcast, uma iniciativa do time de QA do CID. Então vem com a gente e bora bater um papo de qualidade. Fala meus jovens, e aí como é que vocês estão? Hoje aqui, o apresentador mais querido do QAcast não poderia ser outra pessoa senão eu, RGB. Também está aqui com a gente hoje o Léo Ness e o Vini Camacho. E hoje a gente vai falar de um tema que é a inteligência artificial, que quando eu vejo essa palavra só me vem a Skynet aqui na cabeça. E para falar sobre esse tema, a gente trouxe hoje aí como convidados o Thiago e o Otávio. Pessoal, vocês podem se apresentar aí para a galera, para eles conhecerem vocês? Claro, deixa eu me apresentar primeiro. Meu nome é Otávio, trabalho aqui no CID, sou cientista de dados aqui pelo CID. Eu não sei programar em Android. Tem muita gente que pergunta, eu não sei. Pessoal, beleza? Meu nome é Thiago, eu sou cofundador e diretor de tecnologia da Inove, uma empresa voltada para inovação e desenvolvimento de projetos com IA. Tenho um background basicamente de ciência da computação e trabalho com inteligência artificial de uma forma geral há uns 13 anos. E como o Otávio mencionou, eu também não sei nada de programação mobile. Na verdade, hoje em dia eu sei muito mais de programação focada no meu tema, inteligência artificial, do que qualquer outro tipo de programação, seja mobile, seja web. Então, basicamente é isso. Otávio, você falou que você é cientista de dados dentro do projeto aqui no CID. O que faz um cientista de dados, cara? Cara, basicamente o que a gente tenta fazer é tentar encontrar soluções a problemas que uma área de negócio ela tem com base em dados. Então, hoje eu percebo, sei lá, vou dar um exemplo qualquer aqui. Hoje eu percebo que a minha taxa de rotatividade dentro da minha empresa ela está muito alta. Mas eu não consigo explicar por quê. Aparentemente, pela forma como eu ministro a minha empresa, que eu gerencio a minha empresa, quero dizer, está tudo certo e os colaboradores estão sempre contentes, só que a taxa de rotatividade é muito alta. Aí, então, o que uma empresa pode fazer? Puxa, eu tenho aqui um time de ciência de dados, ou gostaria de tentar entender, vou contratar uma consultoria, para, com base nos dados que eu tenho aqui do meu RH, então, eu tenho lá o salário dos meus funcionários, ou pelo menos um range dos meus salários, eu tenho a hierarquia da minha empresa, quem responde a quem, em determinado período da vida desse funcionário aqui dentro da empresa, há quanto tempo que ele está comigo, quais foram as promoções, etc, etc. E com base em tudo isso, eu vou tentar explicar o porquê que as pessoas elas tanto saem. E tentar encontrar, por exemplo, quais são os pontos que mais agravam a uma pessoa, que mais importam para uma pessoa sair da empresa. Tentar prever se uma pessoa vai sair da empresa ou não. Então, eu tenho um problema, eu não consigo explicar, mas eu tenho dados que talvez possam ajudar a explicar esse tipo de problema. Então, o cientista ele tenta resolver esse tipo de problema, tenta encontrar soluções para esse tipo de problema, com base nos dados que a gente tem. Então, você tem métricas, tem técnicas para tentar solucionar esse tipo de problema usando esses dados. Então, você pode utilizar de aprendizado de máquina, que usa estatística por trás. Você pode tentar usar basicamente estatística. Você tem várias formas de tentar resolver esse tipo de problema. E aí você tem várias frentes dentro da ciência de dados que você pode abordar. Desde uma forma bem simples, que é usar uma regra de 3, a tentar solucionar um problema usando uma rede neural do caramba que vai ser a mais inteligente possível e vai formar a Skynet que o RGB tanto comentou. Vini, acho que você ia perguntar alguma coisa? A sua profissão, né, despertou um novo player aí de mercado, no caso, né, que é o cientista de dados. Em conjunto a isso, Otávio, tem assim mais players além do cientista de dados que ajudam, que estão sendo criados, novos cargos, novas funções, assim, junto com o cientista de dados, vocês conseguem observar novos, vamos chamar de players, em conjunto com vocês? Tem sim.
Se você for pegar uma empresa que está tentando definir um processo padrão dentro de dados, né, deixar ela data-driven, que o pessoal fala, você vai ter ali uma espécie de um pipeline que é de trabalho mesmo. A informação, o dado chega nesse profissional, passa por esse, passa por aquele outro. Então, se fosse seguir o pipeline normal, você teria um engenheiro de dados, que é uma profissão que está sendo nova no mercado, que esse cara ele é responsável por toda a arquitetura de dados, por todo o gerenciamento de dados dentro de uma empresa. Então, você tem dados espalhados por vários bancos e esse cara é responsável por fazer a gestão, tanto técnica quanto do dado em si, para ver se não tem nenhum tipo de problema. Depois que esse dado está ok, ele pode disponibilizar essa informação para o cientista para ele trabalhar. Nada impede também do engenheiro de dados também não poder trabalhar com esse tipo de informação. E aí o cientista ele vai tentar encontrar padrões, vai tentar encontrar um modelo que consiga prever alguma coisa, predizer alguma coisa. E com isso, com essa solução pronta, às vezes, dependendo do tipo de problema que a gente está abordando, a gente vai tentar colocar esse modelo, por exemplo, que eu mencionei agora no começo, de tentar predizer se uma pessoa vai sair ou não da empresa. E aí eu quero colocar esse modelo para que ele apareça num dashboard, para que ele seja facilmente utilizável pelos tomadores de decisão da empresa. E aí entra uma outra figura, que pode ser o cientista, mas também que, seguindo esse pipeline que seria o mais natural, seria o que eles chamam de engenheiro de machine learning. Esse cara ele vai colocar o meu modelo em produção. Então ele tem que entender não só da parte de desenvolvimento de front-end e back-end de algumas aplicações, mas também ele tem que entender um pouquinho sobre essa parte da ciência de dados, de machine learning, para que ele consiga conversar com o cientista e saber quais são os resultados esperados e o que tem que ser apresentado no final das contas para o tomador de decisão. E o mais engraçado, pegando esse comentário do Otávio aí, é que quando as empresas de hoje em dia, muitas vezes eles não têm claro esses players. E eles não têm claro quem vai atuar em cada uma dessas posições. Por exemplo, eu já fui contactado por empresas querendo fazer entrevistas, onde a pessoa vinha, tudo bem, você entende de machine learning, você entende de inteligência artificial, então aqui, eu tenho uma vaga de engenheiro de dados para você. Só que assim, como o Otávio comentou, apesar de eu também estudar um pouco, eu também procurar um pouco entender sobre o que vai fazer um engenheiro de machine learning, por exemplo, não é o meu skill principal. E muitas vezes as empresas não conseguem diferenciar isso. Ele acha que todo mundo faz tudo de tudo. Então, o Otávio fez a brincadeirinha, né, do Android no começo, e aqui essa brincadeirinha se aplica de novo, mas num ramo um pouquinho mais específico. Nem todo mundo que trabalha com IA, que trabalha com machine learning, vai fazer todas as etapas. Cada um tem suas especialidades ali. Mas às vezes, dependendo do tipo da empresa, né, às vezes a empresa ela não tem aquela verba para conseguir pagar tantos funcionários. Aí no final das contas, o cientista, ou o engenheiro, ou seja lá quem for, ele vai tomar de ponta a ponta e aí ele vai ter que ser o cara do negócio, sabe? Mas o ideal seria que tivesse essas divisões. Exatamente, mas assim, é o que você comentou mesmo, né? Tudo depende do nível da empresa. Se eu estou falando de uma empresa grande, com centenas de funcionários, é esperado que o cara seja especialista naquele nicho, naquela parte ali. Numa empresa pequena, geralmente quem vai cuidar da gerência dos dados, quem vai modelar, quem vai testar e quem vai botar em produção todo esse pipeline envolvendo a inteligência artificial, envolvendo o machine learning, muitas vezes vai ser o próprio cientista de dados. Então, tudo depende muito, assim, mas esses players existem, só vai depender da onde eles estão jogando, digamos assim. Tô vendo aí vocês falando aí bastante de machine learning e inteligência artificial. Agora eu fiquei
um pouco assim na dúvida. Isso daí seria a mesma coisa? Tem diferença de um para o outro? Onde que cada um deles se aplica, assim, só para ficar bem claro? Manda bala aí, Thiago. Assim, se você for falar de IA de uma forma geral, IA engloba muita coisa. A inteligência artificial em si, ela vai englobar diversas áreas, diversos tipos de problema. Algumas divisões da IA, alguns subcampos da IA, por exemplo, são processamento de linguagem natural, as próprias redes neurais, elas são um subcampo da IA. Você pode passar sua vida inteira estudando só redes neurais. Na minha graduação, por exemplo, quando eu fui fazer uma matéria de inteligência artificial, o que eu vi foi simplesmente redes neurais. Você tem robótica, você tem sistemas especialistas, tudo englobado, tudo dentro do guarda-chuva que hoje em dia se chama de IA. E o Machine Learning é uma sub-área desse guarda-chuva. Ele é uma área de pesquisa específica dentro da inteligência artificial que é voltada para aprendizado, basicamente, né? O Machine Learning, ele é uma sub-área da IA, porque ele engloba termos de inteligência artificial, etc., e ele é um dos problemas mais comuns de você ver aplicados no seu dia a dia atualmente. Tanto robótica também é um outro exemplo de campo, subcampo da IA muito aplicado no dia a dia, mas o Machine Learning ele é muito forte. Por exemplo, a inteligência do Google, ela só funciona por causa de Machine Learning. O seu sistema de recomendação da Netflix, ele vai funcionar baseado no Machine Learning. E o que é esse Machine Learning? São métodos, são modelos que eles vão usar os dados para aprender sem que você precise ficar reprogramando aquele modelo. Então, assim, imagine num aplicativo de celular. Se eu tenho um aplicativo de celular, eu quero mudar um botão de lugar, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que ir lá no código daquele aplicativo, digitar passo a passo, pega esse botão daqui, faz ele aparecer aqui. Dentro do Machine Learning, a premissa é que o método de Machine Learning, o modelo que você criou, ele vai aprender com dados. Olha, ele não sabia que o botão tinha mudado de lugar, mas ele vai começar a receber tanto dado, mostrando o botão naquele lugar novo, que uma hora ele vai se dar conta de que, opa, esse botão mudou de lugar. Então, o que eu vou precisar fazer? Eu vou mudar ele de lugar. Então, a partir de agora, eu vou aprender que ele está posicionado num lugar diferente. Então, basicamente, essa é uma das definições que você pode dar para Machine Learning. Eu gosto dessa analogia que o Thiago colocou, que é uma coisa dentro da outra. Então, é como se a inteligência artificial fosse uma frigideira, aí eu coloco um ovo ali dentro, aí Machine Learning é a clara do ovo, que eu coloquei na frigideira, e lá na gema, aquele negócio mais que agora está até na moda, né? Que é falar do tal do Deep Learning, que é o aprendizado profundo, que é essas redes neurais que o Thiago comentou, que elas são absurdamente enormes, gigantescas, é como se fosse um cérebro artificial gigantesco, com vários neurônios lá dentro, analogia a neurônio, que consegue aprender de uma forma absurda um monte de coisa. Então, se a gente for tentar pegar algum exemplo do que poderia ser algo que está relacionado com aprendizado profundo, quando a gente está falando de carros autônomos, por exemplo, está chegando, vai virar uma realidade em breve. A gente precisa ter uma forma de desse carro conseguir identificar e saber tomar as decisões para conseguir ir para frente, não bater em ninguém, não jogar a gente num penhasco, por exemplo. Então, nesse caso, ele tem que ser autônomo e tem que ser, entre aspas, inteligente. E aí, esse cara ele tem essa quantidade de inteligência por conta dessa nova metodologia, essa nova forma de pensar em redes neurais de inteligência artificial, que é o Deep Learning.
E só para complementar o que o Otávio disse, gente, quando ele fala em redes gigantes, quando você está falando de machine learning, de modelos de machine learning, de redes neurais, no fim das contas, isso vai ser o quê? Isso vão ser funções matemáticas onde você tem variáveis, parâmetros ali dentro. As redes neurais de deep learning são redes com milhões de parâmetros. Você tem que aprender milhões de parâmetros ali dentro, certo? Então, quanto maior o número de parâmetros ali dentro do teu modelo, maior você está falando que aquele modelo é. Então, as redes de deep learning nada mais são do que redes neurais já pensadas na década de 60, 70, só que com um volume absurdo de parâmetros, com um volume absurdo de variáveis que você precisa ajustar, certo? E esse ajuste e essas redes de deep learning que estão tão na moda hoje em dia, elas só são possíveis por dois fatores muito claros, e aí que vão direto ao encontro do conceito de machine learning, do conceito de aprendizado, do conceito de aprender mesmo, né? Que são o quê? Primeiro é o volume de dados que a gente tem. A gente produz hoje em dia, por dia, mas alguns milhares de petabytes. Esse é um fator. O segundo fator é poder de processamento. A gente hoje em dia tem máquinas, a gente tem GPUs para fazer o processamento, para fazer o treinamento desses modelos, que a gente não tinha no começo dos anos 2000. Então, assim, essas redes profundas que o Otávio deu de exemplo, elas só são possíveis hoje, principalmente por causa desses dois fatores, que é o volume de dados que nós temos e o poder de processamento que vem aumentando cada dia mais. Como que a matemática é aplicada em IA? De fato, a pessoa tem que entender ali da matemática, dos cálculos, fazer cálculo de fato, ou ele precisa mais ter uma ideia do conceito da matemática? Como que funciona a aplicação de matemática dentro de IA? Olha, a matemática ela sempre vai ser importante, mas ela não é um fator determinante. Qual o sentido disso, né? Ela é determinante para eu criar um modelo no sentido de, conceitualmente, eu gerar um modelo novo. Eu fiz doutorado em computação, então, num doutorado, você sempre tem que propor alguma ideia nova, trazer uma hipótese nova e provar aquela hipótese de alguma forma. Então, o que acontece? Se eu não conheço a matemática do que já existe, eu não consigo propor um modelo novo dentro do ambiente, dentro da ideia de um doutorado, certo? Só que, para mim aplicar isso, a matemática ela vai ser importante, mas não vai ser determinante, como eu disse eu disse no começo. Por quê? Porque eu posso não saber qual é a matemática, por exemplo, de uma rede neural, como funciona um algoritmo de backpropagation, que é a forma como os parâmetros da rede neural eles são ajustados, ou eu posso não saber como funciona um sistema de projeção de kernel, que é muito usado no SVM, mas ela está ali dentro. Só que esses conceitos de rede neural, de SVM hoje em dia, eles já são tão encapsulados em bibliotecas, em serviços mesmo. Existem diversos sites, como, por exemplo, o Google tem um serviço de IA, a AWS tem um serviço de IA, a Microsoft tem um serviço de IA, onde eu vou pegar os bloquinhos ali, ligar aqueles bloquinhos e conseguir usar coisas que já existem. Então eu não preciso saber de matemática? Olha, a minha sugestão para você é que você aprenda pelo menos o básico. Por quê? Porque com isso você consegue entender o que está acontecendo dentro do seu modelo, ou você consegue entender por que um modelo, por exemplo, é ou não melhor que outro, certo? E você consegue, quando necessário, até melhorar o seu modelo, fazer ajustes mais finos no seu modelo para que ele funcione da forma como você espera. Porque às vezes você vai pegar
um serviço de machine learning que está aí disponibilizado numa toolbox, etc., mas aquilo ali não atende 100% do que você precisa dentro do seu problema. O Otávio comentou no começo também, o cientista de dados é aquele cara que vai, baseado nos dados, entender um problema e resolver ele baseado no que ele tem de dado. Então, assim, se você sabe um pouco de matemática, por exemplo, você pode conhecer algum tipo de normalização diferente para aqueles dados que vai ser mais útil para um determinado modelo. Você sabe que um modelo ele precisa de dados normalizados de uma determinada forma. Então, a matemática ela vai sempre te ajudar, mas ela não é um limitador. Eu sou muito ruim em cálculo, eu não sei, eu não consigo usar machine learning. Isso não é uma verdade. E tem um ponto que eu queria complementar que o Thiago comentou. Às vezes, quando se fala dessa parte de IA, machine learning, ciência de dados dentro das empresas, logo vem na cabeça dos tomadores de decisão que vai vir um negócio mirabuloso que vai solucionar tudo e que essa solução ela vai ser muito elegante ou muito complexa. E você conhecendo um pouco dos fundamentos da matemática, estatística, dependendo do tipo de problema, você não vai precisar nem entrar nesse universo de machine learning, deep learning, etc. Você, com estatística básica, vai conseguir resolver alguns determinados problemas que, se você não conhecesse, você ia lá ficar quebrando cabeça, tentando encontrar fórmulas mirabolosas para resolver, sendo que uma simples cálculo de probabilidade já teria resolvido o seu problema. Então, e outra também, né? O entendimento de matemática refere também ao entendimento de lógica. Se você é uma pessoa que entende de matemática, é bem provável que a sua inferência lógica seja bem aguçada. E para resolver problemas, inferência lógica ajuda em muito. Então é uma ferramenta que não está somente aplicada à programação em si, mas ao fato de você querer resolver problemas. Ajuda e muito saber matemática. Mas, como o Thiago comentou, não é um fator determinante, né? Não é uma coisa que vai proibir você de tentar utilizar de aprendizado de máquina. A gente fala muito em dataset dentro de IA, né? O que seria o dataset em si? Vocês conseguem exemplificar um pouco para a gente o que compõe um dataset, né? Como que é feito esses datasets aí? Um dataset, basicamente, ele é uma tabela, se for colocar de uma forma bem leiga. É uma tabela do Excel. Só que, lógico que a gente não só trabalha com Excel. Você vai ter bancos de dados, das mais diferentes marcas, vamos dizer assim. E também você tem o que a gente chama de dados não estruturados. Quando você está falando desse universo de dados, você tem dois tipos de dados, estruturados e não estruturados. Quando eu falo de estruturado, eu estou querendo dizer em formato tabular, linhas e colunas. Muito fácil de segmentar, muito fácil de controlar. Então, eu tenho lá uma tabela que vai ter o nome do aluno, a nota do aluno, qual foi a respectiva disciplina que ele tirou aquela determinada nota, aquela nota relacionada a qual bimestre, trimestre, semestre e assim por diante. Quando eu estou falando de dados não estruturados, aí eu estou falando de dados que a gente não consegue colocar no formato tabular tão facilmente ao olho nu. Exemplo, eu quero pegar dados de redes sociais. Eu quero fazer uma análise para entender se o mercado, os meus consumidores, eles enxergam a minha empresa de forma positiva ou forma negativa. E o que eles enxergam de forma positiva ou negativa? É a forma como a minha empresa aborda alguns determinados assuntos, sobre um produto e assim por diante. Então, a princípio, esses dados eles são não estruturados. E aí, para eu conseguir fazer uma análise disso, eu tenho que passar para esses dados, pegar esses dados não estruturados e transformar eles de alguma forma, de uma maneira estruturada. Essa forma estruturada, no final das contas, vira esse dataset, que é essa tabela que eu vou pegar ela, vou analisar ela e, se precisar, vou aplicar técnicas de aprendizado de máquina, machine learning, para conseguir predizer alguma coisa ou tentar entender alguma outra coisa e assim por diante. Então é essa tabela que a gente enxerga, que é fácil, 2D, que é o que a gente chama de dataset.
Acho que até de forma mais geral ainda do que uma tabela, né? O dataset, eles são os dados nos quais o seu modelo vai se debruçar para aprender, para tirar alguma informação dali. E quando eu falo que são os dados que o modelo vai aprender, então esse dataset está muito ligado ao problema que você quer resolver. Então, por exemplo, se é um problema relacionado à predição, por exemplo, esses dados geralmente vão vir nessa forma de tabela, como o Otávio comentou. Se é um problema relacionado a reconhecimento de objetos em imagens, esse dataset não é mais uma tabela. Esse dataset é um conjunto de imagens. Se o problema que você quer resolver é determinar, por exemplo, se o seu cliente de telemarketing, se o seu operador de telemarketing, ele está seguindo um script de vendas que você passou para ele, você passou de um problema de imagens para um problema agora de áudio. Então, o que é o seu dataset agora? É o conjunto de gravações de áudios do seu operador de dataset. Então, assim, o dataset nada mais é do que os dados que você vai observar para treinar um modelo, para construir uma solução, certo? Na forma do problema que você está trabalhando. O Thiago ele comentou bem. Esse caso do áudio, vídeo, é o que eu estava comentando de dados não estruturados. E o dataset realmente, né, ele é o conjunto da obra, o conjunto de dados, que é até a tradução literal do inglês. Quando você tem esse tipo de problema, aí eu acho que até entrei tentei explicar mais do que realmente o pessoal perguntou, né? Aí pegar esses dados de áudio, pegar esses dados de imagens, eu vou ter que tentar transformar eles de alguma forma no formato tabular para que eu consiga fazer essa análise. Exatamente, porque o modelo ele vai entender esse dado tabular, ele vai entender esses númerozinhos. Só que a gente tem que sair do dado bruto em si e chegar nesses números de alguma forma. E quem que é responsável pela criação do dataset? Porque assim, por exemplo, quando a gente está falando em texto, em tabela, até que é razoável você imaginar isso ser desenvolvido dentro de um time de desenvolvimento. Mas imagina que você está desenvolvendo um projeto que ele vai identificar, não sei, frutas. No time não tem ninguém que é fotógrafo, não tem ninguém com experiência em tirar fotos, em criar cenários de fotos. Como que isso é tratado normalmente dentro de um projeto de desenvolvimento com IA? Quando o dataset não é tão natural para o time de ser criado? Isso aí, Léo, vai depender muito tanto de estrutura organizacional da empresa, como também de quem tem disponibilidade para fazer isso, né? Então, vamos lá. Se eu quero criar um dataset para provar um conceito simples, o próprio cientista de dados pode ir lá coletar um pouco daqueles dados na internet, de uma forma geral, e provar um conceitinho ali. Beleza, aquilo foi provado, isso é interessante para a empresa, isso é interessante para a solução, agora a gente precisa escalar isso, a gente precisa transformar isso realmente num produto. Então, beleza, como que vai acontecer esse novo dataset? Aquele conjunto inicial que o cientista de dados coletou foi para ele testar os conceitos dele, tentar resolver o problema de alguma forma. E aí que entra, quem que vai ser responsável por isso? Isso vai ter que envolver stakeholder, porque a gente precisa saber quais são as definições para aquele problema, quais são os cenários que aquele problema precisa funcionar, qual é o escopo, né? Você precisa delimitar bem o escopo daquele problema. Isso vai envolver o pessoal de desenvolvimento, porque a gente trabalhou mais ou menos com imagens assim. Se você coletar um dataset dessa forma, ele vai sair muito daquele conceito que a gente provou. Então, a gente precisa determinar isso, né? Isso vai envolver o pessoal de teste, porque na hora que eu for usar esse dataset, que eu for testar esse dataset de fato, esse modelo de fato, eu preciso saber com que tipo de dados que eu preciso entrar. Porque se eu entrar com um dado completamente diferente do que o time de modelagem, que o time de desenvolvimento usou, provavelmente aquele modelo não vai funcionar. Então, assim, é um conjunto da obra. Não dá para você dizer,
olha, é o fulano ou fulano, assim, essa é a minha visão. A Inove agora, a gente está trabalhando em parceria com o CID para a criação de um dataset. Pessoal, o Léo entrou em contato comigo, a gente conversou, e desde o ponto que a gente teve a nossa primeira conversa, e o Léo me explicou a ideia do que estava sendo desenvolvido, e até o ponto que a gente começou, de fato, fazer as entregas das partes de dados que estão sendo utilizadas para desenvolvimento desse produto, foi um longo caminho, né, Léo? Existiram várias reuniões, Sim. Existiram definições de escopo, olha, tem que ser assim, tem que ser assado, a gente precisa mais para esse lado, menos para esse lado, esse é o domínio, então a gente vai analisar esse tipo de objeto e etc. Então, assim, foi um caminho de parceria longo para se definir tudo o que precisa. E por que a gente entrou no jogo? Porque não tinha ninguém especializado ali dentro da empresa para fazer essa captura. Não existia um time, por exemplo, né? Pegando o exemplo do Otávio, lá do começo do podcast. O Otávio falou que tem um engenheiro de dados, que é o cara que vai fazer a organização e tal, etc. Não sei se existia alguma função ali dentro com uma pessoa responsável para fazer isso. E se não existia, a gente ajudou a preencher aquela lacuna. Então, assim, mas o Léo pode falar melhor que eu, todos, desde o pessoal de concepção de produto até o pessoal de teste, passando pelo desenvolvimento, estão envolvidos na criação desse dataset. Sim, exatamente. E você comentou sobre datasets públicos, né? Então a gente tem algumas comunidades na internet que disponibilizam datasets. Vocês poderiam falar alguns exemplos e explicar como que isso funciona, como que eles são disponibilizados, se eu posso ir lá e pegar e usar no meu projeto, se eu preciso de alguma autorização, como que funciona essas comunidades? Olha, isso aí vai depender do que você quer desenvolver e dos termos de disponibilização daquele dataset mesmo. Geralmente, quando uma pessoa disponibiliza um dataset, ele tem os termos de utilização ali. Então, alguns são para uso não comercial. Então, se você vai fazer uma prova de conceito, tudo bem, não tem problema, você pode usar aquele dataset. Agora, a partir do momento que você vai transformar aquilo em produto e colocar disponível, você não vai poder usar aquilo mais. Tem diversas... você comentou de comunidades, né? O Kaggle é um lugar onde eu sempre procuro datasets. É um lugar onde eu sempre faço uma primeira busca para ver se não existe alguma coisa ali dentro já disponibilizada. O Stack Overflow também costuma ter várias dicas de lugar para se procurar dataset. Os próprios papers científicos, então, quando você vai modelar um problema, eu, pelo menos, como cientista, a primeira coisa que eu vou fazer é, a partir da descrição daquele problema, eu vou ler um pouquinho sobre aquele assunto e eu vou tentar me inteirar qual é a melhor forma possível de eu resolver aquele problema. Nesse meio tempo aí que eu estou fazendo essa leitura, que eu estou me atualizando sobre aquele problema, muitas vezes eu me deparo com os datasets, com um paper um artigo científico, né, que um autor publicou e disponibilizou o dataset. Então, acaba que nessa jornada aí, você se depara com esses diferentes datasets. Aí o que você vai ter que se atentar é, eu posso usar esse dataset para o meu produto? Não posso. E uma outra coisa que também eu tenho que me atentar é se aquele dataset me atende. Porque uma coisa é eu fazer um teste para, sei lá, 200 amostras daquele problema. Outra coisa é eu querer liberar um produto onde eu vou ter utilização por usuários dos mais diferentes tipos de instrução, no sentido de instrução tecnológica mesmo, pessoa que sabe mexer com aquele app ou não sabe, e etc. Então, assim, o dataset que eu tenho, ele é representativo o suficiente para todos os casos aos quais o meu usuário vai submeter aquele produto? Não, não é. Então, eu vou ter que partir para um novo ponto, para uma coleta, para uma montagem de dataset. Ou, às vezes, acontece muito, né? Aqui na Inove a gente já teve vários clientes, assim,
pessoa tem o dataset, mas aquele dataset está totalmente desorganizado. Ele não está rotulado, ele está muito sujo, ele tem muita coisa. Quando eu digo sujo, é no sentido que tem informação ali dentro que não serve de nada. Foi um erro, sei lá, teve, vamos supor, coisas de vendas, né? Você tem um dataset de vendas. Você tem dias ali com venda negativa. Então, aquilo não faz muito sentido ali e tal. Então, você tem que procurar entender por que aquilo está acontecendo e tal. Então, você tem que dar uma estruturada naquele dataset. Você tem que dar uma organizada naquele dataset. Então, assim, você tem que ver se aquele dataset atende o escopo do teu problema e se ele é um dataset utilizável da forma como ele está. Se ele não é, você pode, por exemplo, ter que processar aquele dataset, ter que limpar ele, ter que fazer anotação manual. Então, assim, tudo isso passa pelo caminho, pela jornada de criar um dataset. É só eu que enxergo que o Thiago ele tem uma voz de podcaster natural. Caraca, eu fico ouvindo uns podcasts, ele tem uma voz de podcaster muito natural. É absurdo, é absurdo. Pô, cara, alguém famoso aí podia escutar isso e me convidar. Caraca, vamos disseminar esse negócio nos podcasts famosos do Brasil aí. Caramba, é muito, do fundo do coração mesmo, é foda. Sobre esse assunto, eu queria comentar, só porque coloquei uns links ali, eu queria comentar sobre alguns repositórios que tem. O Thiago comentou do Kaggle, que o pessoal faz algumas competições lá, até o modelo da Netflix de recomendação, ele tinha um modelo antes, mas o boom da Netflix começou com uma competição que teve lá no Kaggle. Até essa competição está lá disponível até hoje, lá, mas a solução, logicamente, que não. Existe também um que é bastante famoso, que é o da UCI, tem bastante coisa lá. Na Google, você consegue ter o Dataset Search da própria Google. E ainda, pensando aqui no Brasilzão, né, em terras tupinambás, você consegue encontrar dados do governo. Comparado com os Estados Unidos, a gente está um pouco atrás. Os Estados Unidos disponibiliza toneladas de dados a respeito sobre dados públicos. Aqui no Brasil, você já tem um pouquinho mais de dificuldade para encontrar algum tipo de informação. Engraçado você comentar isso, Otávio, porque a gente está trabalhando num projeto com uma empresa recente agora, onde se baseia em dados públicos, né? Vocês sabem que todo dia, não sei se vocês sabem, mas o governo ele publica tudo que acontece ali, nomeações, gastos e etc., no Diário Oficial. Então, você tem o Diário Oficial Federal, o estadual, o municipal e etc. E a gente está fazendo um trabalho com uma empresa para extrair dados, é um modelo de inteligência para um problema X lá, da onde os dados vêm desses diários. E aí entra aquela parte que eu comentei de você limpar o dado, porque o dado está lá, só que está num PDF. Como é que você pega aquilo do PDF e joga para dentro do problema que você precisa? Então tem todo um caminho que você tem que percorrer, desde o momento onde você sabe onde está o seu dado, meu dado está ali, eu tenho que ir ali e pegar, mas até você chegar, olha, isso aqui é um dado que o meu modelo vai entender, isso aqui é um dado que o meu modelo vai conseguir utilizar. Então tem um caminho longo aí. Então, apesar da gente ter dados disponíveis, muitas vezes você vai ter que trabalhar aquilo ali dentro. Puxa, o Thiago comentou esse negócio, na hora que ele falou, eu queria ter lembrado, mas eu acabei esquecendo, agora eu lembrei. Para quem está querendo migrar para essa área de dados e achar que boa parte do seu tempo vai estar desenvolvendo modelos, criando coisas absurdas e que na hora que o negócio roda você até tem vontade de chorar, vai se decepcionar um pouco. Porque 80% do dado, 80% do tempo do cientista de dados é tentando fazer com que aquela informação ela faça sentido. Então, o que é isso, né? É tentar coletar essa informação de lugares absurdos, então tentar pegar a informação num PDF. Como é que eu pego aquela informação e jogo para dentro do meu computador? Depois que eu peguei aquilo, eu tenho que começar a tratar dados que estão faltando. Nossa, eu precisava daquela informação que não está lá. Então, sei lá, eu peguei no cadastro de pessoas, no banco de dados da minha empresa, e de clientes, e aí eu estou vendo que uma informação que seria muito importante seria a idade dos clientes. Só que essa informação, ela por algum motivo lá atrás, ela não era obrigatória.
Então, teve gente que colocou e teve gente que não colocou. E agora, o que eu faço? Então, faz parte da estratégia, no momento da minha modelagem, dos meus estudos, ter que fazer alguma coisa com aquilo. E agora? Qual é a decisão que eu tomo? Não uso? Ah, mas essa informação é importante. Ah, não, isso é importante, então vamos usar. Mas tem dado faltante. Então, o que eu faço? Eu infiro uma idade, eu chuto uma idade, eu jogo na média, o que eu faço com aquilo? Tenho dados que o Thiago bem comentou que não fazem sentido algum. Vendas negativas. Ontem eu vendi menos 7 blusas. Como assim menos 7 blusas? Provavelmente foi em algum momento ali a pessoa, sem querer, fez um erro de digitação ali que não faz sentido. Eu consigo recuperar esse dado? Menos 7 está com um cara que é 7. A pessoa só botou um menos. Mas será que realmente era menos 7? Ou podia ser 17, 27, apesar da distância no teclado, né, do menos para o 1. Mas sei lá, né? Eu tenho esse ponto de dados que não são muito coerentes. Às vezes esses dados são fáceis de ser encontrados. Outras vezes esses dados não são fáceis de ser encontrados. Esses dias atrás eu estava dando uma olhada num dataset que estava escrito lá, uma tabela lá que estava escrito. Eu tinha aí quando a pessoa nasceu e quanto tempo de experiência que a pessoa tinha num determinado cargo. Até aí, você olhava lá, data que a pessoa nasceu, a princípio não tinha nenhum problema desde que a pessoa não tivesse nascido depois de 2021, ou pelo menos um pouco antes, né? Porque eu não vou considerar que a pessoa tem anos de experiência sendo um bebê. E estava tudo certo. E também com relação ao ano de experiência no determinado cargo, até aí estava tudo bem, que variava de 1 ano até 50 anos, por mais que eu tivesse achado que 50 anos fosse estranho. Mas aí eu lembrei lá atrás que eu já conhecia um profissional que tinha esse tempo de experiência. Até aí tudo bem. Só que na hora que você junta esses dois, o negócio já começa a fazer sentido para alguns pontos. Então, sei lá, a pessoa tinha nascido em 80 e tinha 50 anos de experiência, sendo que hoje a gente está no ano de 2021. Como é que pode a pessoa ter nascido em 1980 e ter 50 anos de experiência? Então, não é uma coluna só da minha tabela que tem que fazer sentido. Às vezes a composição da obra tem que fazer sentido. E aí que entra a ciência de dados por trás, porque a pessoa não pode ser só ter entendimento de matemática, computação. Ela tem que ter entendimento do negócio, por mais bobo que às vezes o negócio seja, que a pessoa ela não pode ter mais anos de experiência do que o ano que eu estou agora. É uma restrição do negócio, vamos dizer assim, que tem que ser atendido. Se isso acontecer, isso é um ponto extremo do meu dado aqui, um caso muito particular que provavelmente pode ser um erro. Então eu tenho que saber tratar esse tipo de coisa. Fala pessoal, muito obrigado por terem ouvido até aqui. A gente vai encerrando essa primeira parte do nosso bate-papo sobre inteligência artificial, mas fiquem ligados porque muito em breve a gente vai ter novos episódios sobre esse tema. Então é isso aí, valeu e até a próxima. Você ouviu ao QAcast, o podcast de QA Test.